Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Quero convidar você a participar de mais uma aula, 13ª aula, 13ª lição da nossa revista Sermão do Monte. Nós já estamos chegando no final, faltam poucas lições para terminar. E o tema de hoje é os relacionamentos do cristão, baseado no texto de Mateus, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 6. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para ler comigo sobre o texto e a gente discutir um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, o que Jesus quer dizer nesse trecho, do versículo 1 ao versículo 6, quais são os ensinamentos que Jesus quer nos passar. Bom, eu vou ler aqui o versículo 1 em diante, até o versículo 6, e você vai acompanhando aí, dá um pause no vídeo, procure a sua Bíblia ou abre a sua Bíblia, e nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 6 do livro de Mateus. Diz assim, versículo 1, Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro, grave bem essa palavra, argueiro, que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Grave bem essas duas palavras, argueiro e trave. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos dispersam. Então aqui Jesus aqui está fazendo, nesse texto, faz uma crítica aos legalistas, né? Geralmente as críticas são direcionadas aos escribas e fariseus, e aqui ele vai tratar essa questão do relacionamento, do julgamento ou da crítica. Todo julgamento ou toda crítica, ele não é negativo, ele não é de todo negativo. Quando a gente ouve a palavra julgamento, né, soa assim meio pesado, meio negativo. Ah, a pessoa, você está me julgando, você está me criticando. Mas até o julgamento ou a crítica, ela tem um seu lado bom. Quando a crítica ela é construtiva, ela tende a construir algo na pessoa que está sendo criticada, na pessoa que está sendo julgada, na pessoa que está ouvindo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, a questão dos crentes e dos líderes religiosos, e vai falar sobre o relacionamento cristão, porque todo relacionamento e tem crítica também, né? Ser criticado não é o problema. O problema é quando você é criticado de forma injusta, é julgado de forma injusta. O problema é quando a pessoa que critica, ela usa de má fé, ela usa de maldade, ela usa de coisas que venham a destruir o relacionamento. Até mesmo um marido criticando a sua esposa, ou a esposa criticando o seu marido devido a alguma coisa, passou pano errado na casa, né? Falou alguma coisa ou fez alguma coisa que nem é tão grave assim, mas desce a marreta. E outras situações que você pode se colocar, que já aconteceu com você, já aconteceu comigo, e você para pensar, poxa, será que o que ele falou, o que ela falou realmente é correto? É bom para mim? Então a gente vai
analisando e entendendo aquilo que é bom e aquilo que não é bom. As pessoas que gostam de nós e nos criticam porque nos amam e querem que nós venhamos a seguir caminhos corretos, tomar atitudes corretas ou nos corrigir, e pessoas que têm línguas felinas, línguas que só têm a nos depreciar. Então, esse tipo de relacionamento ele não é bom, ele não é agradável. Mas a gente vai trabalhar essa questão nos próximos slides. O alvo da nossa lição é que todos nós, né, venhamos a entender que as críticas irresponsáveis, né, aquela questão que eu falei das línguas felinas, das pessoas maldosas, as críticas, quando são irresponsáveis, elas são capazes de destruir relacionamentos, isso qualquer tipo de relacionamento, relacionamento conjugal, relacionamento entre amigos, relacionamento entre irmãos da igreja, né? Então, assim, toda crítica irresponsável, toda crítica destrutiva, ela tende a acabar com os relacionamentos, a ruir os relacionamentos. A gente vai trabalhar essa ideia, entender que praticamente muito difícil você conviver com a pessoa que toda hora fica criticando, em tudo vê problema, em tudo vê algo de errado. E ela mesmo, aquele que critica, ela mesmo não faz uma autoavaliação. Ela mesmo não tira a trave do olho dela, né, e olha lá o cisco no olho do irmão. Olha essa questão. Então, é muito difícil. Nossa lição a gente vai entender que é muito complicado viver com pessoas que em todo momento estão criticando e não fazem e não recebem. Geralmente as pessoas que criticam, que julgam, são aquelas que menos aceitam ser julgadas, menos aceitam ser criticadas. Até mesmo quando você vai fazer uma crítica construtiva, um julgamento que vem edificar a pessoa, ela não aceita, mas ela mesma, ela é capaz de julgar. Primeiro ponto da lição é os empecilhos do relacionamento, argueiro e trave. O argueiro e a trave, eles podem ser empecilhos que podem atrapalhar todo o relacionamento. Não pelo fato da própria natureza, mas sim pelo fato de quem utiliza como crítica, como forma de criticar. E é por isso que Jesus vai dizer, né, deixar de ser hipócrita. Antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave. E o que está querendo dizer sobre isso? Tem um desenhozinho, uma imagenzinha, e você pode ver aí que tem lá o argueiro, né, pequenas falhas, carpo, no grego, carpos. Carpos é cisco, é uma farpa, né? Uma farpa, algo pequeno, algo insignificante. E a trave, docos, é a viga, uma coluna de uma casa, algo grande, algo grandioso. Então, você vê aí que tanto o argueiro, pequenas falhas, quanto a trave, grandes falhas, elas são pecados. Para Deus, pecado é pecado. Nós que humanizamos o pecado e vemos e começamos a dar importância a pecados. Jesus ele trabalha essa questão de argueiro e de trave, ele trabalha a questão da hipocrisia do homem. Eu sou pecador, mas eu cometo um pecado que aos nossos olhos humanos não é tão grave assim, como por exemplo o pecado da fofoca, mas o meu irmão ele adulterou. Então eu
o acuso de adúltero, eu julgo de adúltero, eu o julgo de homossexual, eu o julgo de prostituta, né? Eu o julgo de vários outros pecados que na minha, na minha forma de julgamento é mais grave do que o meu, porque eu sou um pecador também. Mas Deus ele não vê assim. Então, essa imagem ela trabalha muito bem a questão do relacionamento quebrado. Todo pecado ele quebra relacionamentos, principalmente com Deus. Até porque Deus não faz associação com o pecado. Então, todo argueiro, toda trave, todo pecado que não é tratado e que o pecador não tem a intenção de tratá-lo, ele quebra todo o relacionamento com Deus e com o próximo. E com o próximo. Quando eu aponto o dedo para o meu irmão, para a pessoa que está ao meu lado, pelo erro que ela cometeu, eu tenho que entender que eu estou passivo do mesmo erro e que eu posso não cometer aquele erro. Eu posso não ser um drogado, eu posso não ser um viciado em sexo, eu posso não ser um mentiroso, eu posso não ser um adúltero, mas eu cometo outros pecados. Eu sou fofoqueiro, né? Então, assim, para Deus tudo é pecado. Mas essa questão que Jesus vai trabalhar da hipocrisia do homem, principalmente aí no texto da hipocrisia dos doutores da lei, daqueles que conheciam a lei. Então Jesus trabalha essa questão. Olha, vocês são hipócritas porque vocês apontam o dedo de vocês para o cisco, para a pequena farpa que está no olho do teu irmão, mas a trave que está no olho de vocês, vocês não tiram. O cisco, meu irmão, quem já furou o dedo com cisco, sabe, né? Ele incomoda. Ele não tem o tamanho de uma trave, ele não tem o tamanho de uma viga, ele não tem o tamanho de uma coluna, mas ele incomoda. Se ele não for tirado a tempo, essa farpa, ela pode o quê? Ela pode inflamar, ela dá pus e dá problemas. Então, o pecadinho, como nós falamos, né? Pecadinho e pecadão, esse pecado não tratado, ele machuca. Ele vai machucando, ele vai penetrando na carne, ele vai causando infecção no corpo, na parte do corpo onde ele está, ele vai causando pus, e se ele não for tirado, se ele não for tratado, pode ocasionar coisas piores. O pecado ele é assim. Então, para a gente olhar mais adiante, a gente vai ver, ó, farpas, o pecado, o argueiro, pequenas falhas, pecados que podem irritar e machucar o que? Os relacionamentos. Pequenas críticas. Aí eu vou já para a questão da crítica, né? Pequenas críticas nos relacionamentos, dia após dia, pequenas críticas. Ah, você não fez isso certo. Ah, você não faz nada certo. Talvez os pais criticando os filhos. Talvez o esposo criticando a esposa ou vice-versa. Talvez um membro da igreja criticando o outro, talvez um vizinho criticando o seu vizinho, talvez um colega de escola, de faculdade ou de trabalho criticando e todos os dias pequenas críticas, doses homeopáticas, pequenas críticas, até que chega um ponto que esse relacionamento quebra de vez. Então, o argueiro, a pequena falha, quando ela não é tratada, quando ela não é cuidada, ou quando ela não é resolvida a tempo, ela pode se tornar uma trave. E a trave? As grandes falhas, os grandes pecados. Isso aqui eu coloquei de forma bem humana, A gente vai ver mais à frente que Deus vê pecado como pecado.
Nós talvez não, mas para Deus, pecado é pecado e ponto. Mas a questão o que eu quero focar aqui é a questão da hipocrisia, que é exatamente onde Jesus vai atacar a hipocrisia, por apontar grandes falhas ao próximo e saber que eu também as cometo. Eu posso não cometer as falhas que ele cometeu, mas certamente eu cometerei ou cometo outras falhas. Bom, aqui, dando continuidade ao slide anterior, pecadinho e pecadão. Nós, seres humanos, nós temos a mania, né, já com a psicoadaptação, de ter em nossa mente níveis de pecado, níveis de falha. Então, a gente mede o ser humano ou julga o ser humano pelas suas falhas e o nível ou a gravidade da sua falha, a gravidade do seu pecado. Então, eu aponto o dedo para um traficante, ou aponto um dedo para uma prostituta ou um prostituto, eu aponto o dedo para um viciado em drogas, eu aponto um dedo para um corrupto, eu aponto um dedo para o pedófilo, eu aponto o dedo para qualquer tipo de falha grande que fere a minha pessoa, que fere os meus conceitos de certo e errado, mas eu não aponto o dedo para uma pessoa que comete uma falha, que fala alguma coisa, uma fofoca, ou que tem pensamentos, ou que comete algum delito, alguma falha que, no meu entendimento, é pequeno, né? Então, assim, o apóstolo Paulo, ele vai falar muito bem sobre os pecados da carne, os frutos, as obras da carne e as obras do Espírito, Gálatas 5, e a gente entende muito bem que para Deus pecado é pecado. E que o salário do pecado é o quê? É a morte. Não é o salário do pecadinho, não é o salário do pecadão, não é o salário da trave que está no olho do irmão. Não. O salário do pecado é a morte. Então, Gálatas 5, 19 e 21, a gente vai ver o apóstolo Paulo tratando essas questões. E o texto vai dizer assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, olha só, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Às vezes acontece muito isso dentro da onde? Da igreja. Invejas, aonde a gente vê inveja também? Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ou seja, ele estende mais ainda, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, resumindo, pecado, aqueles que cometem o pecado, e aqueles que têm prazer no pecado, aqueles que não querem sair do pecado, estes não herdarão o reino de Deus. Ponto. Gálatas 5, 19, 21. Em nenhum momento aqui é listado um pecado maior. Paulo apenas vai listando alguns problemas que ele encontra na igreja e ele estende um pouco mais, semelhantes a estas. Ou seja, é o erro pequeno, é erro grande, se não for tratado, se não for cuidado, se a pessoa não tiver a mudança e não querer a mudança, é isso aí mesmo. Ela não entra no reino de Deus. Então a gente entende essa questão do pecadinho, pecadão. Não existe. Para Deus tudo é pecado. Para Deus um cisco ou uma trave é a mesma coisa. Para nós não. Nós somos viciados em medir pecados, né?
Não, esse cisco aqui passa batido. Não, essa trave aqui, olha, é excluído do nosso meio, não pode andar com a gente, aquela pessoa não presta. Mas esse comete o cisco, esse que tem uma farpinha lá, que vai lançando as farpinhas, essa farpinha vai entrando na pele, vai infeccionando, esse aí não, esse aqui pode ficar com a gente, pode congregar com a gente, e a gente não trata ele, trata somente aquele que está com a trave nos olhos. Então, sim, vamos ter cuidado em relação a isso, tá? Essas questões de ficar medindo falhas, isso quebra, isso destrói todo tipo de relacionamento, presente e futuro. Então, vamos ter cuidado em relação a isso, que para Deus, pecado é pecado. Primeiro tópico, a gente falou sobre os empecilhos, sobre a trave, sobre o argueiro, sobre o cisco. E aqui a gente vai trabalhar a questão de como tratar esses empecilhos. Quais são os critérios para a gente poder atacar essa questão, esses empecilhos, né, da trave e do argueiro ou do cisco que está sob o olho do nosso próximo. Então, são 4 passos bem interessantes. Eu quero aqui mostrar para vocês. O primeiro ponto, o primeiro passo é: julgue o irmão como gostaria de ser julgado. Isso é um critério básico, né? Ou seja, não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Se coloque no lugar do outro. Tem que se colocar no lugar do outro. Falta muito isso em nós. Nos colocarmos no lugar do próximo, do outro. Sabermos exatamente aquilo que nós vamos falar, para que não venha machucar, para que não venha trazer danos ao próximo. Então, antes de você falar com alguém, seja qualquer coisa, qualquer situação, né, qualquer crítica, até mesmo no trabalho, em casa, não sei, na igreja, onde for, tente se colocar no lugar do próximo, do outro. Como você agiria se você fosse o ouvinte, não o falante? Se você fosse aquele que iria receber a crítica, como você agiria? Então, muito cuidado em relação a isso. Se coloque no lugar do próximo. Segundo, tire primeiro os próprios pecados, ou seja, faça uma autoavaliação. Avalie se você está na mesma situação do que seu próximo, ou até pior do que ele. Então, tire a trave primeiro do seu olho, trate os seus pecados, trate sua vida espiritual, trate a sua vida, seja em qualquer área que for, para que você possa ajudar, para que você possa retirar o fardo sobre as costas do seu irmão. Então, tire primeiro, faça uma autoavaliação. Cuide-se para que você possa cuidar do outro. Terceiro, não seja hipócrita ou falso, que é a continuidade do tópico 2, né? Não seja mentiroso, não seja um hipócrita, não seja falso. Não tente enganar a si mesmo e não tente enganar aos outros. Você pode até enganar, mas a Deus ninguém engana. E o último e o mais interessante, talvez para mim aqui o que nós mais erramos, né, em fazer uma autoavaliação dos critérios, é aqui no tópico 4. Não se coloque na posição de juiz. Tem algumas referências bíblicas e eu quero ler com você Tiago capítulo 4, versículo 11 e versículo 12. Tiago capítulo 4, versículo 11 e versículo 12, o texto diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar
e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Quem somos nós para julgar o próximo? Geralmente, nós julgamos o livro pela capa, né? Nós julgamos o próximo pela sua opção sexual, nós julgamos o próximo pela sua vestimenta, nós julgamos o próximo pela sua opção religiosa, nós julgamos o próximo por algo que nós vemos naquele próximo e nós não concordamos, é diferente de mim, diferente dos meus pensamentos, dos meus ideais, dos meus valores, então eu o julgo. Então nós, humanamente falando, julgamos o outro pela aparência. Julgamos pela cor da pele, não sei se já falei isso, né? Pela cor da pele, julgamos. Então, muito cuidado em relação a ser juiz. Nós não somos juízes. Nós não temos a capacidade de julgar ninguém, porque da mesma forma que eu julgo a pessoa por aquilo que ele fez ou por aquilo que eu acho que ela é, pelo fazer um pré-julgamento daquela pessoa, julgando um livro pela capa, a pessoa pela sua aparência, o que for, o tipo de julgamento que for, um julgamento destrutivo, um julgamento corrosivo, um julgamento que destrói todo tipo de relacionamento, eu me coloco na posição de juiz e a Bíblia me repreende em relação a isso. E é isso que Jesus está tratando no capítulo 7 de Mateus, a hipocrisia do homem. Então, muito cuidado em relação a isso, tá? Para que nós não venhamos nos colocar na posição de juiz, porque só ele é o legislador e só ele é o juiz. Então, baseado nesses 4 pontos, em você possa fazer uma reflexão, né? Antes de você falar com o seu irmão, faça uma reflexão baseada nos 4 pontos, né? Poxa, eu vou falar com meu irmão, mas olha só, eu tenho que me colocar no lugar dele. Eu não posso, eu tenho que tratá-lo da forma que eu gostaria de ser tratado. Olha, antes de falar com meu irmão, deixa eu fazer aqui uma autoavaliação, uma reflexão de mim mesmo. Será que eu também preciso de ajuda? Olha, quando eu falar com meu irmão, no tópico 3, eu devo ser o quê? Verdadeiro. Jesus era verdadeiro em todo o tempo. As suas palavras eram verdadeiras. Então, nós temos que ser verdadeiros. E no último, não nos colocarmos jamais como juiz. E vou aqui dar um 5º critério, e talvez o mais importante desses 5 que eu vou falar aqui, que é buscar sabedoria em Deus. Eu falei lá no começo lá sobre essa sabedoria que vem do alto. E está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5. Tiago vai dizer assim: e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. E falta de sabedoria, vai falar com uma pessoa, vai tratar um assunto, um determinado assunto, peça a Deus sabedoria, porque Ele vai te iluminar, Ele vai colocar suas palavras em seu coração, na sua mente, para que as tuas palavras alcancem o ser, o coração daquele que está ouvindo, e haja mudança, haja transformação naquela pessoa. Isso é uma crítica construtiva, que possamos aprender esses 5 pontos bem importantes para nós possamos ajudar, tirar o fardo de alguém. No tópico 3, nós vamos tratar a questão do versículo 6, né? Nos tópicos anteriores, a gente trabalhou os versículos 2, 3, 4, 5. E agora nós vamos tratar o versículo 6. O que Jesus quer dizer quando ele fala que nós não devemos jogar pérola aos porcos. Então, o primeiro ponto é a questão dos líderes, essa hipocrisia dos líderes, dos fariseus, a quem Jesus tanto combate.
São os líderes, os maus líderes só conseguem ver a letra. Geralmente a característica do mau líder, do péssimo líder, ele é legalista, tá? Então ele só consegue ver a letra, ele não enxerga além disso, ele não consegue ter uma percepção além da letra, referência a 2 Coríntios 3:6. E o segundo ponto, os maus líderes não prezam o que é santo. Eles não prezam, eles não têm amor por aquilo que é santo, que é agradável. E o Evangelho é santo, Jesus é santo, tudo aquilo que engloba Deus. Então eles não têm temor, eles não têm prazer, eles não querem se envolver. Então o texto é um pouco duro até em dizer que não jogar pérola aos porcos, né? Aí você pergunta, poxa, mas e aonde fica o id? Aonde fica o id pregar o evangelho da criatura? Só que quando a criatura não quer ouvir o evangelho, quando a criatura faz pouco caso do evangelho, a gente faz o quê? A gente segue adiante e prega o evangelho a quem precisa, quem necessita, quem realmente quer cuidar das pérolas do evangelho. Então, esses líderes religiosos, os fariseus no caso, e os líderes religiosos de hoje também, né? Porque o interessante do texto bíblico é a gente trazer o ensinamento do texto para os dias de hoje. Aonde eu posso aplicar o texto na minha vida ou na minha realidade hoje. Então isso é muito importante. E aqui tem um texto, Mateus 23:4, que está bem dentro disso aí, desse legalismo dos líderes religiosos. Aqui eles levam a letra, eles levam tudo ao pé da letra, que diz assim: pois atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põe aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Mateus 23:4. Os fariseus, eles eram um partido político, teve um início aproximadamente no século II antes de Cristo, após o término da revolta dos macabeus, ou asmoneus, como também são conhecidos. No início começaram como uma seita, eram chamados de seita, foram perseguidos, mas com o tempo foram crescendo, foram tendo influência na comunidade judaica, e na época de Jesus eles já eram um partido político. Então, para que você possa entender a influência que esses camaradas tinham na comunidade, e os fariseus eles não eram de todo ruim, tá? Os fariseus eles tinham uma importância muito grande, tiveram, né, muito grande na história da comunidade judaica. Então, eles eram responsáveis pelo ensino religioso, eles eram responsáveis pela interpretação da lei, pela guarda da lei, eles eram responsáveis também pelo combate, pela defesa da cultura judaica e pelo combate à cultura helênica, que se expandia cada vez mais, que já estava ali em Jerusalém, na Judéia, porque era uma província de Roma, era um local dominado por Roma, e Roma, aonde ela tocava, ela helenizava a região. Então, os fariseus tiveram essa importância, mas o grande problema de Jesus com os fariseus era a hipocrisia. Eles, versículo 4, você é bem claro que eles colocavam fardo pesado sobre o povo, mas eles mesmos não faziam nada para tirar. Eles mesmos não se envolviam. Para você ter só uma percepção em relação a isso, o sábado para o judeu, o sábado ele tinha 39 proibições. O sábado, de acordo com a tradição judaica, ele tinha 39 proibições que se não podia fazer no sábado. Os fariseus, ao longo do tempo, transformaram essas 39 proibições em interpretação da lei, 39 proibições em 612 proibições, de 39 para 612 proibições. Então, praticamente, o cara não saía de casa no sábado. Só pode ser. Então, você vê o fardo pesado, e isso e outras coisas, tá? O fardo pesado que eles atavam sobre o povo, mas eles mesmos não cumpriam. Então, uma característica de um
mau líder, como identificar um mau líder, é entender que esse líder não cumpre aquilo que ele diz. Então, é jogar pérola aos porcos. E aqui, né, falamos dos líderes e agora dos crentes, né? Aqueles que estão abaixo da posição de líder, que também pode ser um crente. Dando continuidade ao versículo 6, então a grandeza do evangelho, ela não pode ser vulgarizada, ou seja, como Jesus vai falar no versículo 6, a gente não pode jogar a grandeza, não pode jogar a pérola, que é o evangelho, que é a palavra de Deus, aos porcos, porque eles não vão entender, eles não querem, não tem como você jogar uma pérola bonita, linda, pura e cara na lama. Então, essa questão vai trabalhar muito bem em Mateus, do capítulo 10, versículo 14, que a gente vai ler daqui a pouco. Então, ele fala assim, não pode ser vulgarizada diante de pessoas que ouvem e nunca aprendem, conhecem e nunca praticam. Ou seja, pessoas que não querem receber o evangelho. Até ouvem, mas não aprendem. Até conhece, mas não pratica. Quantas pessoas aqui fora, né? Aqui no Brasil, assim, até até quem é ateu sabe quem é Jesus. Então, assim, muita gente conhece Jesus. No Brasil, talvez aqueles que são mais isolados, os ribeirinhos, né? O pessoal do sertão, que está sendo evangelizado e tal, mas aqui nas grandes capitais, cada esquina tem uma igreja. Cada esquina tem uma igreja. Então todo mundo aqui já ouviu falar de Jesus. Então, assim, pessoas que realmente não querem se envolver com o evangelho, então fazem pouco do evangelho, vulgarizam o evangelho. E Jesus vai falar isso lá quando ele instrui os 12. Mateus capítulo 10, versículo 14. Ele vai dizer assim, se alguém de vós, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, e sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Meu irmão, pregou a palavra, falou a verdade, exortou algum irmão, criticou algum irmão com carinho, com amor, dentro daqueles conceitos, daqueles 5 conceitos que a gente falou, a pessoa não quer ouvir, a pessoa vulgarizou as suas palavras, a pessoa fez pouco caso daquilo que Deus colocou no seu coração, daquilo que você falou, tira o pó das sandálias e segue em frente. Isso também na pregação do Evangelho. Tá? Isso aqui palavras do próprio Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 14. Instrução. Não adianta insistir. Até porque a transformação não vem de nós. A transformação ela vem de quê? De Deus. Então nós somos um canal de Deus na vida do outro. Então eu falo, eu prego, eu ajudo, eu auxilio, mas quem dá a transformação, quem vem com o poder é Deus. Então a gente fica entendendo essas duas questões do mau líder e do mau crente, né? E quando você tiver que, por exemplo, conversar com o seu líder de ministério, ou com o seu pastor, ou com alguém que tem uma liderança na instituição onde você faz parte, seja na família também, que é uma instituição, na igreja, no trabalho, como você deve proceder em falar com a pessoa que está num certo nível, como você deve agir, ou falar com a pessoa que está no mesmo nível que você, ou até mesmo inferior, questão de posição, né? Como falar, como agir com aquele liderado seu, ou com um familiar seu no qual está sob a sua responsabilidade, tutela, um filho, como falar com o cônjuge, como falar com o chefe do trabalho, como falar com o vizinho, ou seja, tantas situações que nós temos que pedir direção a Deus, sempre direção a Deus, para que Ele possa nos dar a melhor forma
de empregar essas palavras. Então, tenha muito cuidado em relação a isso, pregue o evangelho, fale do amor, mas se você vê que está sendo vulgarizado, não adianta insistir. Chegamos a mais um final da lição, a conclusão, né? Aqui separando em dois tópicos bem interessantes, o resumo no caso. Jesus, ele é sábio e equilibrado, de fato isso Jesus é. A gente vê nas escrituras a sabedoria e o equilíbrio de Jesus. Agir com precipitação não é um bom caminho, então entenda que nós devemos ser, se nós somos imitadores de Cristo, nós devemos agir com sabedoria e equilíbrio. Então muito cuidado quando você for falar com alguém. Peça a Deus, lembra que eu disse lá no livro de Tiago, peça a Deus sabedoria que lhe dá de forma deliberada. E peça a Deus equilíbrio também, faz parte, né? Para que você age de forma correta e não age de forma precipitada. Precisamos entender que os erros precisam ser corrigidos, removidos, sejam eles grandes, trave ou pequenos, argueiros, ou seja, todo pecado, toda falha, todo erro, ele deve sim ser removido, ele deve ser sim tratado, ele deve ser sim retirado. E nós estamos aqui para ajudar aquele que deseja ser tratado, aquele que deseja ser ajudado, retirar esse fardo, né? O pecado, ele é um fardo, ele é um peso que fica sobre nossas costas e cada vez mais vai pesando mais e mais. Devemos ajudar os irmãos a tirar esses fardos do pecado sem crítica ou condenação, mas com amor e empatia, sem condenação. A melhor palavra empregada nesse texto é a palavra condenação, coisa que nós somos expert, nós somos especialistas em fazer isso, né? Condenar, apontar o dedo. E lá em Tiago capítulo 5, versículo 19 e 20, Tiago vai dizer 5, 19 e 20, Tiago vai dizer assim: irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, se alguém se desviou da verdade do evangelho e alguém o converteu, o trouxe de volta, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho salvará de morte a sua alma e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, aquele que trazer de volta, resgatar essa pessoa que está na lama, que está chafurdando na lama do mundo e conseguiu resgatá-la, essa pessoa, ela voltou para o caminho, ela saiu do caminho da morte, ela foi salva. Então é importante, é por isso que nós temos que pregar o evangelho, mas entender que a outra parte, se ela vulgarizar, se ela escarnecer, se ela não quiser ouvir, como lemos lá em Mateus 10, tire o pó da sandália e continue o caminho. Para finalizar, dentro desse texto de Tiago 5, Provérbios capítulo 9, versículo 8 e versículo 9, que também casa com o tópico 3 e 4, né? Dos líderes e dos maus crentes, aqueles que não querem ouvir. Versículo 8 e versículo 9 do livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 8 e 9. Diz assim: não repreendas o escarnecedor, não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Repreenda o sábio e ele te amará. Versículo 9. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo e ele crescerá em prudência. Ensine, exorte, auxilie, critique aquele que você sabe que terá resultado. Aquele que você, com a sua crítica, com a sua exortação, com as suas palavras, irá edificar a vida daquele que está ouvindo. Agora, aquele que escarnece das suas palavras, aquele que faz pouco caso, infelizmente, pegue na mão de Deus. É duro dizer isso, não é desistir
da pessoa, não é isso, tá? Mas é entregar na mão de Deus, para que Deus possa tratar e cuidar daquela pessoa, para que no momento certo aquela pessoa esteja mais com o coração mais sensível a ouvir a voz de Deus. Porque nós somos apenas proclamadores do Evangelho de Cristo. O Senhor do Evangelho é Cristo. E no tópico 2, atacar, criticar os erros do irmão sem autoanálise é uma atitude insensata e prejudicial. Antes de tudo, faça uma autoanálise, tendo daqueles cinco tópicos que nós estudamos, nós lemos, né? Faça sempre uma autoanálise de você. Como está a sua vida? Como está a sua situação? Sua vida espiritual? Sua vida em geral? Para que você possa ajudar as pessoas de forma mais saudável, correta e verdadeira. Querido, espero que você tenha curtido a lição. Não vou pedir para você dar um like, nem dar aquele joinha, né? Até porque não dá. Mas que você possa guardar no seu coração essa mensagem, esse estudo que ficou no meu. Eu aprendi bastante com essa lição e entendo que na minha posição, até mesmo para falar com a pessoa, quem quer que seja, eu tenho que primeiro me colocar no lugar dela. Tenho que pedir direção de Deus e jamais condená-la, jamais me colocar na posição de juiz, porque essa não é a nossa função. Então, que você possa fazer bom uso dessa lição, aprender, guardar no seu coração, que eu acredito que vai ser de grande utilidade para todos nós. Querido, tenha uma boa semana, tenha um bom domingo, tenha uma semana abençoada, que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que Deus te dê, resplandeça sobre você o seu rosto, que te guarde, te dê sabedoria e te dê equilíbrio, ok? Tenha uma semana abençoada, fique com Deus e shalom.